Oi, pessoal, eu sou o reverendo Paulo Barbosa. Oi, gente, eu sou a pastora Elisa. E estamos aqui hoje para responder às suas perguntas. Então, é o seguinte, vocês perguntam E a gente responde. Ou não. Qual seria a primeira pergunta? Cristãos podem namorar alguém de outra religião? E aí, pastor? Então, não. A Bíblia fala do julgo desigual, né? Então nós entendemos que um relacionamento com uma pessoa de outra religião vai trazer transtorno futuro para a construção dessa família. Então, a resposta é não. Exatamente, porque a Bíblia mesmo fala que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, não é muito conveniente a gente ficar com uma pessoa que não pensa como a gente. Geralmente vai causar algum atrito, algum probleminha. Por isso, nosso conselho é que você namore a pessoa que tenha a mesma fé que você. Por que existe namoro se não existe nenhum registro do namoro na Bíblia? Boa pergunta. Então, essa questão do namoro é uma questão muito cultural, né? Dentro da nossa cultura, nós entendemos que o namoro, ele tem o propósito das pessoas se conhecerem. É lógico que nós aconselhamos e ensinamos que deve cumprir as etapas, namoro, depois noivado e depois casamento, nesta ordem, tá bom? Então é uma questão cultural. Tem muitas coisas que a Bíblia não registra ou não enfatiza aquilo e nós observamos porque achamos que é um bom costume. Pastora? Sim, exatamente. E o que a gente sempre fala é assim, gente, namoro é para namorar. Não é para ter uma vidinha de casado. Então, namore, fiquem noivos e depois se casem, tá bom? Como vocês se conheceram? Essa eu vou deixar para a pastora, que tem a mente melhor do que a minha. Mas eu lembro, gente. Lembro muito bem do dia. Foi um dia empolgante. Aleluia. Mas onde, crente conhece o namorado, o marido e tal? Na igreja. Na igreja. E a gente se conheceu na igreja. A gente tinha uma vigília aqui no sítio, numa roça, e ele estava lá, a mãe dele morava por lá. Bonitão, como sempre. E eu fui fazer uma visita, eu fui adorar junto com os irmãos nessa vigília. E é interessante que nesse tempo, as vigílias eram assim, começava às 9 e terminava às 6 da manhã. Então era a noite inteira mesmo de louvor, de adoração, era aquela coisa intensa. E no meio da noite tinha aquela pausa para o café. E era um café com leite, com aquele pãozinho, pãozinho francês. Eu lembro que as irmãs cortavam tudinho os pãezinhos assim, botavam num cesto bem grande. E aquele momento, irmãos, era um momento de refrigério, de alimentar a carne, o corpo. Então, nessa pausa, ele estava lá fora com os amigos conversando. E eu também estava lá fora com as amigas e tal. E eu fui até ele. E até fui eu, que me apresentei. Falei, oi, eu sou Elisa, você é quem? Tal. Ele era novo lá na região. Era a primeira vez que ele estava lá nessa vigília. E a gente se conheceu dessa forma. Inclusive, a gente tirou uma fotinha lá agora recentemente, né? Coloca aí, pessoal. E deixa eu fazer um comentário também. E lembrando que nós estávamos na vigília, e a vigília, o propósito é oração, né? E aquele dia eu estava orando para Deus preparar uma bênção para mim, né? E eu já tinha, durante o culto, eu vi ela louvando, né? Tocando, ela toca violão, guitarra, e esse dia ela louvou muito bonito. E eu já fiquei meio de olho, né? E esperando no Senhor, e Deus preparou aquele momento. Nos tornamos, a princípio, grandes amigos, né?
E depois, só depois, que começamos a namorar e nos casamos, né, mozinho? Então, isso daí também é uma dica muito importante, gente. Não case com aquela pessoa que não é seu amigo, sua amiga. Porque é aquela pessoa que vai ficar do seu lado para toda a vida. Você precisa confiar, você precisa gostar de conversar, você precisa gostar de ficar perto. Então, antes de namorar, você precisa perceber se você gosta dessa pessoa como amigo. Foi o que aconteceu com a gente. Hoje em dia é muito comum a gente encontrar casais que falam assim: nossa, eu não posso contar isso para o meu marido de forma alguma. Meu marido, eu não converso sobre isso com ele. Então, assim, a gente já pode perceber que esse casamento está meio deficiente. Porque o nosso marido, o nosso parceiro, tem que ser o nosso amigo, o nosso melhor amigo. O pastor Paulo, ele foi um grande amigo antes de a gente começar a namorar. E continua até hoje. Ele é a pessoa que eu mais confio na vida. Tudo que acontece de legal ou de ruim, eu sei que é para ele que eu posso contar, que eu posso conversar, que eu posso confiar. Então, essa é uma excelente dica. Não se case com aquela pessoa que você não considera um amigo. É isso aí, gente. É exatamente assim, tá? Amizade faz parte do relacionamento, né? E o nosso relacionamento está durando aí 26 anos, né? Fizemos bodas de prata recente, o ano passado, por causa disso, né? Amor, amizade, confiança. Próxima pergunta. O que deixaram de fazer e que hoje se arrependem? Olha, o que eu deixei de fazer em se tratando de casamento, que hoje eu me arrependo, eu me arrependo de não ter tido mais filhos. Eu queria ter tido 4 filhos. Eu deixei o tempo passar demais e não foi mais possível. Então, eu me arrependo disso. Não sei com relação ao pastor se tem uma outra coisa que ele pode pontuar. Bem, eu não tenho assim eu busquei fazer tudo aquilo que eu podia fazer. Eu creio que essa questão aí, a gente já conversou sobre ela, talvez seja isso mesmo, o ponto mais importante nessa questão, é não ter tido mais filhos. Qual a maior qualidade de vocês? É difícil de falar da própria qualidade, né? No caso, eu vou procurar falar da qualidade da minha esposa, né? São muitas, né? E além dela ser muito bonita, né? Que é uma qualidade que é importante para mim. Eu creio que ela é uma pessoa muito compreensiva. A gente já passou por muitos caminhos, né? E entre essa caminhada, algumas dificuldades, e ela sempre foi compreensiva com as situações. E eu acho isso muito importante numa esposa, e eu encontrei isso nela. Compreensão é uma das grandes qualidades que ela tem. E eu acho que assim, uma qualidade nossa, enquanto casal, é que a gente é muito parceiro. A gente é muito apoiador um do outro. Apoiar projetos, apoiar ideias, apoiar projetos na casa de Deus. E eu acho que a gente é muito parceiro em tudo, assim. A gente decide muito as coisas juntos. E eu acho que isso é uma qualidade relevante assim no casamento. E tem uma outra coisa que eu quero aqui pontuar também, que a Elisa é uma pessoa mais espontânea do que eu, né? As pessoas percebem isso, né? Então eu acho que ela é bem mais espontânea. E às vezes as pessoas pensam que ela é mandona, né? Eu já vi pessoas até achar que ela é muito mandona. E na verdade, ela não é mandona, né? Ela é uma pessoa espontânea, mas ela respeita muito as minhas ideias, e principalmente como pastores, assim, né? Eu fico feliz com isso, porque ela respeita muito as minhas ideias e confia no meu chamado pastoral. E isso me dá uma estrutura e uma tranquilidade para o trabalho muito importante. Então, eu gostaria de pontuar isso também. Próxima. E agora, para descontrair,
cantem um trecho de seus hinos favoritos. Eita! São tantos hinos favoritos Muitos. que eu tenho ao longo da história, imagino que a Elisa também, Muitos. mas cantar não é minha praia, né? Mas eu vou dar um jeito aqui. Eu tenho um corinho, que até se canta muito na igreja aqui, que eu gosto muito, que é aquele que diz assim: eu navegarei, tá rindo de mim, né? No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Tá bom, irmãos? Cadê o maestro? O maestro não me deu nenhuma dica, né? Não me ajudou nessa, está me devendo. E também tem um outro agora recente, né? Que tem tocado muito o meu coração, que é: eu vivo pela graça. Eu vivo pela graça, amor imerecido, favor imerecido. E aí por diante. Não vou cantar não, que é melhor para os irmãos não desanimar, né? Vou deixar a cantora aqui. Eu achei que ele fosse cantar aquele corinho assim: Pai Celeste, eu preciso. Gente, porque teve uma época que o pastor cantava muito esse hino. Cantava não, pedia para os outros cantarem, né? Direto. Eu estava precisando muito. Eu gosto muito dos hinos da Rose Nascimento, da Shirley Carvalhais, esses hinos assim, bem raiz, eu gosto bastante. Tem um que eu cantei demais a minha vida inteira, que faz até um tempinho que eu não canto, mas é um hino que eu gostava e gosto muito de cantar. Que o refrão fala assim: Jesus, não ligue se agora eu chorar, é que meu coração não pode suportar a grande compaixão que tu tens dado a mim. Esse é um que eu sempre gosto. E é um dos meus também. Vamos lá então, a próxima pergunta. Qual é o posicionamento da igreja a respeito de brincos, piercings e tatuagens? Então, primeiro eu quero falar um pouquinho sobre, já que perguntou o posicionamento da igreja. A nossa igreja, nós não pregamos usos e costumes, né? Então, brinco, por exemplo, é uma coisa bem comum as pessoas usarem. Agora, com relação à tatuagem e a piercing, esse é o nome mesmo correto, né? A nossa igreja, eu como pastor, eu procuro aconselhar os membros, né? É lógico que, como já foi dito aqui, a pessoa pode fazer o que quiser, mas tem coisas que não convém. Então, eu costumo aconselhar, principalmente aos jovens e adolescentes, que são as pessoas que mais procuram. Quando eu posso aconselhar alguém, por exemplo, sobre tatuagem, eu prefiro que a pessoa não faça. Eu prefiro que a pessoa não faça, porque eu acho que não acrescenta nada na vida da pessoa, né? Mas não é uma questão doutrinária, porque nós temos que buscar respaldo bíblico, mas esse é o meu conselho. Eu sei que tem pessoas que têm outro ponto de vista e que vai até criticar o meu posicionamento, como vai ter outras pessoas que vai achar louvável. Então, é o meu posicionamento. Não sei se a pastora quer falar alguma coisa sobre isso. Não, só falar que a gente não condena quem já fez, né? E se a gente puder aconselhar, é que não faça, até mesmo porque tem pessoas que fazem, se arrependem depois e tudo mais, mas a gente também não condena a pessoa que já fez a tatuagem e tudo mais. Por qual motivo mudaram o nome da igreja? Quer que eu fale? Você fala. Pode falar. Então, eu até já expliquei essa questão num vídeo, mas eu estou tendo a oportunidade de falar sobre esse assunto de novo, e é importante, né? A nossa igreja era a Assembleia de Deus Ministério de Mambucaba, e agora é a Assembleia de Deus Visão. Uma das questões foi a questão do nome ser um nome muito regional, é um nome muito local, como pelo fato de ser um nome indígena, é um nome até difícil de se pronunciar. Então, nós encontrávamos muitas dificuldades com relação a isso. A gente ia visitar uma igreja, as pessoas não sabiam nem falar esse nome,
porque quem não mora aqui, porque é muito comum para quem mora aqui na região. Então, uma das questões foi essa, um nome muito regional. Então, Visão ficou um nome mais amplo, mais fácil de falar, mais fácil de escrever, com um direcionamento mais eclesiástico, mais voltado para a questão de igreja. Visão tem mais a ver do que Mambucaba. E como a nossa igreja saiu da região, deixou de ser só aqui, nós temos a igreja em vários estados do Brasil e em outras cidades que nunca ouviram falar a palavra Mambucaba. Então não tinha muito sentido. Visão já é uma palavra mais voltada para o eclesiástico, então ficou bem mais fácil de pronunciar. Por isso nós decidimos, principalmente porque a igreja deixou de ser regional. Então é basicamente isso. E sem falar que tudo que a gente vai fazer assim, a gente primeiro nasce no coração, né, o desejo, e a gente começa a orar, pedindo ao Senhor se é da vontade dEle, pedindo a Ele para nos trazer esse novo nome, e foi dessa forma que aconteceu, né? Foi um tempo de oração, de conversa com Deus e tudo mais, e surgiu esse nome. Mesmo porque também Mambucaba, a gente não tem nenhum um significado assim que... alguém coloca aí no dicionário aí o significado do nome Mambucaba, para você ver. Então, a gente tem uma congregação até lá, uma congregação de haitianos, lá em Navegantes, né? Eles nunca conseguiam falar esse nome, Mandocaba, porque é um nome, realmente, para quem não é acostumado, é um nome difícil, e a gente acha que não tem muito a ver, realmente, com igreja. Visão já tem tudo a ver, e Deus colocou no nosso coração, e nós gostamos. Próxima. Quando o nível de espiritualidade está muito baixo, o que se pode fazer para melhorar? Tem muitas coisas para fazer. Vou dar alguns exemplos clássicos e básicos. Oração, procurar a sua liderança para conversar, para expor, para orar junto. Eu acho muito importante essa questão. Se você está vivendo um problema espiritual, procura a sua liderança. Às vezes uma palavra de conselho, ler a Bíblia, buscar as coisas de Deus. Outra coisa que eu acho muito importante, que está muito ligado a essa questão da baixa espiritualidade, é ver com quem você está vivendo, convivendo, andando, falando, o que você está recebendo de informação. Isso está muito ligado, e talvez você precise redirecionar a sua vida com relação às pessoas que você estão convivendo, falando com elas, entendeu? E assim, é o ciclo de amizade. E procura a sua liderança, ela certamente tem uma palavra que vai te ajudar nessa questão. Fala, pastora. Assim, eu acho que tudo depende muito da nossa vontade, porque Deus trabalha a partir da nossa vontade. Se você tem vontade de melhorar, a sua vida está... É até normal que em algum momento da nossa vida a gente se sinta um pouco desanimado e tudo mais. Mas a gente precisa querer estar bem. E quando a gente quer, Deus nos ajuda. Então, a partir do momento que você decide, não, eu quero ficar bem, o próprio Deus vai criar meios para te levantar, para te colocar de pé, para te colocar com vontade de prosseguir. E todas essas dicas aqui que o pastor deu, é muito interessante. Procure ficar perto de pessoas que te faça crescer espiritualmente. Procure conversar com pessoas que vai te colocar de pé, que vai te ajudar, que vai te dar a mão. Ore, leia a Bíblia, procure fazer alguma coisa produtiva para Deus, e assim, aos poucos, vai ficar tudo bem. Que posicionamento a igreja deve ter para orientar seus membros em relação aos sinais que antecedem a volta de Jesus Cristo? Fidelidade, né? Se manter fiel. Jesus está voltando todos os dias, né? Às vezes, nós ficamos esperando o grande dia da volta de Jesus, mas Jesus está voltando todos os dias, né? Então, nós precisamos, em primeiro lugar, ser fiéis à palavra de Deus,
ser cumpridores da palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, buscar fazer a coisa certa, evitando, né, o que nós falamos aqui, a prática do pecado. Então, fidelidade é o top 1 dessa questão de estar pronto para a volta de Cristo. Pastora, quer falar alguma coisa? É isso aí. Ser reincidente no mesmo pecado significa que não houve um arrependimento sincero? Eu entendo que não está ligado ao arrependimento sincero, não. Viver na prática do pecado, sim, mas você pode ter se arrependido e passar um tempo você voltar a pecar por um descuido, por uma falta de vigilância, mas eu entendo que não tá ligado ao arrependimento sincero, não. Agora, a permanência, sim. Agora, quando você permanecer no pecado, aí não há arrependimento. É o que eu penso, entendeu? É isso aí. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro quadro, Pergunte aos seus pastores. E a gente espera que vocês tenham gostado. E é isso aí. A gente fica por aqui. E vocês? Vem pra visão.